Salmo de número 19, versículos 12, 13 e 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem há que possa discernir as suas ou as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Versículo 14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, nós te glorificamos nesta noite. Nós rendemos a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Muito obrigado a Deus porque o Senhor está neste lugar. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, através das nossas vidas, tudo que o Senhor tem realizado nesta casa de oração. Pai, fale conosco agora através da tua palavra, que o Senhor esteja nos direcionando, que o Senhor esteja nos direcionando, nos exortando, nos edificando, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, e a igreja do Senhor diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, mas pode dar um glória a Deus também, bem bonito para o Senhor aí, em nome do Senhor Jesus, né? Estamos aí, ou você pode estar em um clima de feriado, mas para o nosso Deus não existe feriado não, né? Ele está sempre trabalhando em favor das nossas vidas, e nós louvamos ao nome do Senhor por isso. Irmãos, durante algumas semanas, o Senhor tem colocado algo em meu coração, que eu quero compartilhar com você nesta noite, e que realmente o Senhor esteja falando poderosamente conosco. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra do Senhor, que o Senhor colocar em meu coração, com o seguinte tema: 3 requisitos para vivermos em santidade. Diga comigo: 3 requisitos para vivermos em santidade. Diga de novo: 3 requisitos para vivermos em santidade. O nosso Deus, Ele é um Deus supremo. Muitos são os seus atributos, os atributos de Deus. E é humanamente falando impossível assimilar a grandeza desse Deus tão grande. Nós, como homens, com certeza não conseguimos assimilar o tamanho do nosso Deus, a grandeza deste Deus maravilhoso e supremo, a quem nós servimos, e a quem nós estamos diante da sua presença. Seus atributos nos diz respeito à sua soberania, tal como a sua onipresença, a sua onisciência e também a sua onipotência. Inúmeros atributos do Senhor, que o faz ser um Deus inigualável. Você serve a um Deus inigualável. Você serve a um Deus inigualável, que não tem como nós medirmos a sua grandeza. Não tem como, não existe, não tem a possibilidade de medirmos a sua grandeza, porque Ele é grande por si, Ele é supremo em si mesmo. E quando nós falamos de atributos do Senhor, nós também falamos de um atributo em que parece que até mesmo a humanidade está perdendo um pouco o sentido desta palavra. Esta palavra que está realmente na essência do Senhor, e esta palavra é santidade. Diga comigo: santidade.
O mundo tem perdido este sentido de santidade na presença do Senhor. De santidade. De vivermos uma vida de santidade na presença de Deus. De vivermos uma vida realmente santa na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Porque Ele é santo. E se o nosso desejo é refletir a luz do Senhor, então nós precisamos ser santos. Nós precisamos ter a nossa vida cheia de santidade na presença de Deus. Devemos buscar isso. Mas infelizmente nós estamos vivendo em um mundo em que as coisas são normais. Em que tudo é normal hoje. A televisão te ensina que as coisas que estão acontecendo hoje são normais. Que não tem problema. Mas aos olhos do Senhor não são normais, porque Ele é santo, e Ele continua sendo santo. Os anos passam, as gerações estão passando, geração após geração, mas a sua santidade permanece para sempre. A sua santidade permanece para sempre, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele é santo. Isaías diz isso: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra santo, no Antigo Testamento, tem o sentido de separação, tem o sentido de ser separado, e nós só separamos aquilo que é diferente. Nós só separamos aquilo que é diferente, aquilo que se destaca. Eu me lembro, e quando eu estava meditando nesta palavra, eu me lembro que na nossa adolescência nós tínhamos os nossos times de futebol que brincávamos na escola, e eu sempre me destacava. Era diferente pela ruindade. Ninguém me queria. Era sempre um dos últimos a ser escolhido. Eu era separado para depois ser escolhido. Mas deixando a brincadeira de lado, ser santo é ser separado. E o Senhor te chamou para ser separado. O Senhor te chamou para ser diferente. Enquanto o cursor do mundo está indo para cá, você está indo para o lado totalmente oposto. Porque nós decidimos ser santos. Nós decidimos ser separados. Nós decidimos ir ao contrário do que o mundo está dizendo que é normal. Nós decidimos ir ao contrário do que as coisas estão acontecendo e parecem normais. Separado, nós só separamos aquilo que é diferente. Nós fomos chamados por Deus para sermos diferentes. Ser separado, ou algo à parte. E isto reflete a nossa vida de santidade na presença do Senhor. A nossa vida de santidade, a nossa vida de compromisso, a nossa vida de compromisso na presença de Deus. Quando você decide ser santo, e você decide fazer o contrário do que o mundo está dizendo que é normal, você pode ter a certeza de que onde você estiver, as pessoas te verão com olhos diferentes. O que acontece com você é que você é diferente. O que acontece com você é que parece que você não vive neste mundo. O que acontece com você é que parece que você não é deste mundo. Aí você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: realmente eu não sou deste mundo. Eu só estou de passagem. O meu lugar é na terra prometida que o Senhor tem separado para mim. Isso é santidade. É viver uma vida diferente. É viver uma vida separada para o Senhor. É viver uma vida diferente na presença de Deus. Existe um texto na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 15, verso 11, do Cântico de Moisés, que ele diz: ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses?
Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e operas maravilhas? Quem és como tu, Senhor? Porque o Senhor é glorificado em santidade. O Senhor é glorificado em santidade. E nós fomos chamados para sermos santos também. Viver uma vida diferente. Viver uma vida com base naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Que a palavra do Senhor nos direciona. Quando o Senhor nos chama para sermos santos, Ele está nos dizendo: eu chamei você para ser separado. Eu chamei você para ser diferente. Ao olharmos as histórias no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós vemos que a vida dos homens de Deus foi realmente direcionada a fazer com que o povo não perdesse o foco de santidade, não perdesse o sentido da santidade, não perdesse o sentido de viver uma vida separada, de viver uma vida realmente contaminada pelo pecado, mas uma vida de renúncia e de separação, glorificando ao nome do Senhor. Mas ao olharmos aos dias atuais, vemos que, de uma forma ou de outra, infelizmente este problema tem afetado a igreja. Infelizmente eu digo, porque essa não é a vontade do Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós nos rendemos diante do pecado, nós nos rendemos diante dos nossos desejos, mas Paulo nos direciona, o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele nos direciona, que não é o mundo que precisa ou influencia a igreja, mas a igreja que deve influenciar o mundo através da renovação da sua mente, ou seja, a renovação de Cristo, a renovação de Cristo, da mente de Cristo. Não é o mundo que tem que influenciar a igreja, mas a igreja que precisa influenciar o mundo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão. E quando a palavra do Senhor nos diz esse texto, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, muitas vezes nós imaginamos a igreja um tanto quanto acuada, temerosa, mas não, o sentido deste texto é uma igreja valente, que vai marchando e conquistando territórios para a glória do nome do nosso Deus. Mas nós só conseguimos isso quando vivemos uma vida de santidade. Mas é difícil falarmos de santidade, porque quando falamos de santidade na presença de Deus, nós também falamos de renúncia. Diga comigo: renúncia. Renúncia. Renunciar à proposta tentadora, renunciar à intenção maldosa do coração enganoso, renunciar ao pecado que tão de perto nos rodeia, renunciar para sermos santos. Que a nossa oração nesta noite realmente possa ser: Senhor, eu renuncio para ser santo, eu renuncio para viver uma vida de santidade, eu renuncio para viver uma vida que agrade ao Senhor, eu renuncio para viver uma vida que engrandeça o teu santo nome, Senhor. Renúncia, renunciar, renunciar para glorificar ao nome do Senhor. Jesus nos diz que para seguir a Ele precisa existir renúncia. Aquele que quer vir após mim, precisa se renunciar. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Renúncia. Vivendo uma vida de renúncia para ser santo. Servimos a um Deus santo e essa característica também precisa e deve fazer parte das nossas vidas. E quando eu olho para este texto que nós lemos, um texto de Davi, do grande rei Davi, o grande salmista, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Este Salmo 19 também se torna um cântico no templo. Eu consigo encontrar aqui algumas verdades e alguns requisitos para que possamos viver uma vida de santidade. Para vivermos uma vida de santidade, uma vida separada na presença de Deus. E eu quero compartilhar isso com você.
A primeira verdade, ou o primeiro requisito que nós temos aqui: tenha consciência do estado natural do indivíduo homem. Tenha consciência de quem realmente é o ser humano. Davi, ele chega em um momento em que ele diz: Senhor, eu sozinho não consigo contar as minhas faltas. Eu sozinho não consigo contar as minhas falhas. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Senhor, eu não sou tão bom quanto pareço ser. Nós não somos tão bons quanto parecemos ser. Davi estava dizendo: Senhor, eu não sou tão bom quanto pareço ser. Davi nos mostra o tamanho da sua preocupação com a sua vida de santidade. Davi nos mostra a sua preocupação com a sua vida de santidade. No versículo 12 ele diz: quem há ou quem existe que possa discernir as suas próprias faltas? Eu não consigo fazer isto sozinho. Davi chega em um momento da sua vida que ele diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo contar as minhas faltas. São muitas, são inúmeras. Davi, ele nos dá uma lição de que a sua preocupação era realmente viver uma vida de santidade na presença de Deus, viver uma vida de santidade na presença do Senhor, viver uma vida de crescimento na presença deste Deus maravilhoso, na presença deste Senhor sublime, maravilhoso e fiel. Meu irmão, sozinhos nós não somos capazes de contar as nossas faltas. Mas por quê, pastor? E nós vamos ver isso. Eu quero compartilhar com você isso, e nós vamos entender muito bem a palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite, meu irmão, nesta noite, minha irmã. Davi nos mostra que o ser humano precisa viver uma vida de santidade. Davi nos mostra que o homem pode estar rodeado por falhas, pode estar rodeado por grandes influências, mas que também pode se viver uma vida de santidade em meio de tudo isso. O homem não pode contar as suas falhas sozinho. Spurgeon é um grande pregador, Charles Spurgeon. Ele diz que os nossos pecados confessados são semelhantes a um agricultor que vai no seu celeiro, pega algumas amostras do seu produto para levar para ser oferecido no mercado, enquanto o seu celeiro continua cheio, enquanto o seu celeiro continua repleto. Spurgeon diz que os nossos pecados confessados são semelhantes a isso. São muito poucos os pecados que nós confessamos, enquanto o nosso celeiro de pecado está totalmente cheio e também precisa ser apresentado diante do Senhor. Também precisa ser apresentado diante do Senhor. Mas pastor, quais são estes pecados? Davi nos dá também esta direção, e eu quero que você entenda isso, meu irmão, para sairmos daqui desta noite de uma forma regozijante na presença do Senhor. Olha o que o rei Davi diz, ainda no versículo 12: absolve-me das que me são ocultas. Senhor, muitos são os meus pecados, absolve-me os que são ocultos. O que são pecados ocultos, pastor? Pecados ocultos são aqueles que já viraram rotina nas nossas vidas, e nós nem confessamos mais para o Senhor, porque já se tornaram normais. Estes são os meus pecados ocultos, aqueles que já viraram normais, que eu não me assusto mais quando eu cometo, que eu não choro mais quando eu cometo, que eu não suplico mais pelo perdão quando eu cometo. Estes são os meus pecados ocultos, aqueles que já se tornaram normais, aqueles que já se tornaram normais na minha vida. Então estes são ocultos, porque eu não apresento mais diante do Senhor. Mas o pecado oculto um dia também será revelado pelo Senhor.
Por isso que nós precisamos estar atentos a isso. Senhor, perdoe os meus pecados, aqueles que eu nem me lembro, ou aqueles que eu estou guardando e que eu estou achando normal. Senhor, que o Senhor venha me perdoar dos meus pecados. A palavra do Senhor nos conta a história de um homem chamado Acã. Diga comigo, Acã. Acã. Acã estava com o povo de Israel na liderança, sob a liderança de Josué. E eles estavam prestes a entrar em Jericó. E o Senhor diz: vocês não toquem em nada do que é consagrado lá. Não toquem em nada do que é consagrado lá. Vocês vão entrar, mas não toquem em nada que é consagrado. Josué capítulo 6, versículo 18 e 19, diz assim: então somente guardai-vos as coisas condenadas, para que tendo vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Vocês não podem tocar naquilo que é consagrado deles. Mas Acã não resiste. Acã pega alguns utensílios e guarda. E então, logo depois de invadir Jericó, o povo de Israel tem uma outra batalha, que de tamanho seria muito mais fácil, mas não sai de uma forma vitoriosa, por causa do pecado de Acã. Acã tinha ocultado algumas coisas que o Senhor estava dizendo para que não pegasse. Muitas vezes, nós estamos guardando os nossos pecados tão ocultamente, que as pessoas olham para nós e estão dizendo: nossa, mas como você continua firme. Mas só você sabe como está o seu coração na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que você possa se curvar diante do Senhor nesta noite, dizendo: Senhor, perdoe dos meus pecados ocultos, aqueles que eu acho que são normais, aqueles que eu acho que são normais. E a palavra do Senhor nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, porque eles transgrediram através de Acã. Os nossos pecados não ficaram ocultos. Mas continuando, pastor, Davi continua dizendo: Senhor, me livre da soberba. E quando Davi fala disto, ele está dizendo: Senhor, me livre dos meus pecados voluntários, aqueles que eu quero praticar, aqueles que eu não faço nada para impedi-los de acontecer. Às vezes nós pecamos consciente, às vezes nós pecamos porque queremos, enquanto poderíamos dizer não, eu não quero isso para a minha vida. Davi se lembra dos seus pecados voluntários: Senhor, me perdoe também dos pecados que faço de uma forma voluntária, me perdoe dos pecados que eu cometo de uma forma voluntária. Davi também pede ao Senhor que o purifique dos seus pecados intencionais, porque muitas vezes pecamos de uma forma intencional. Que possamos fazer a mesma oração de Davi nesta noite, dizendo: Senhor, me perdoe dos meus pecados voluntários e também dos meus pecados ocultos, porque eu sei que isso está me afastando de Ti, porque o fogo está indo embora, porque o amor pela causa do Senhor está indo embora. Não permita que isso aconteça na sua vida. Em segundo lugar, tenha consciência de que o pecado, se não combatido, nos domina. Olha o que diz o versículo de número 13. Versículo de número 13, Davi diz assim: também da soberba ou do pecado voluntário, o teu servo, que não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O pecado, se não enfrentado, o pecado, se não combatido, ele tem um caráter de domínio, e tudo aquilo que nos domina nos deixa sem ação, tudo aquilo que nos domina nos deixa sem atitude. Quando somos dominados, nós deixamos de reagir. Quando somos dominados, não temos autonomia. Quando somos dominados,
isto nos deixa sujeitos a uma vontade alheia, e neste sentido, a vontade alheia se chama pecado. Viver uma vida pecaminosa, achar que tudo é normal, achar que tudo pode. Eu preciso ter uma consciência que se eu não combater o meu pecado hoje, ele vai me dominar e me levar à morte espiritual na presença do Senhor. Não é o pecado que tem que nos dominar, mas nós é quem temos que dominar o pecado. Quando o Senhor estava tendo a sua conversa com Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 7, o Senhor diz assim: se procederes bem, não há certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo contra ti, vírgula, mas a ti cumpre dominá-lo. Somos nós que dominamos as nossas vontades contra o pecado. Somos nós que dominamos o pecado. Gênesis capítulo 4, versículo 7. É a nossa escolha, vivemos uma vida do pecado ou uma vida de santidade. Eu preciso ter a consciência de que se não tomar uma posição hoje, o pecado continuará me dominando. E quando a palavra é usada em dominar, também tem um sentido de governar. Então, se eu não deixo o pecado, ele continua governando a minha vida. E se eu estou a ponto de viver uma vida de santidade, eu não posso viver para nada que me domine, a não ser a vontade suprema do Senhor. A não ser a vontade suprema do Senhor. Se não tomar uma posição hoje, o pecado me domina. Em terceiro lugar, vendo neste texto 3 requisitos para uma vida de santidade, nós podemos ver no verso 14, e Davi, ele termina este salmo de número 19 de uma forma maravilhosa, e que ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Em outras palavras, Davi estava dizendo que os meus dias sejam para glorificar o teu nome, que os meus dias sejam para exaltar o teu nome. Mesmo que o apóstolo Paulo diz em Efésios que nós nascemos para glorificar ao Senhor, que nós nascemos para exaltar o nome do Senhor, devemos andar em novidade de vida. Ou seja, se escolhemos viver ao lado do Senhor Jesus, nós temos que viver uma nova vida. Todas as nossas ações precisam ser diferentes para glorificar o seu santo nome. Mas como viver uma vida de santidade? Como viver doando as minhas atitudes e entregando as minhas atitudes para o Senhor? Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como pastor, viver uma vida de santidade, viva no Espírito. Viva no Espírito. Fortaleça-se na presença do Senhor. Não dê lugar para satisfazer as concupiscências da carne, os nossos desejos carnais. Viva no Espírito. Viva uma vida direcionada pelo Senhor. Viva uma vida cheia da presença de Deus, se fortalecendo das nossas armas espirituais, jejuando, orando, se alimentando da palavra do Senhor. E para concluirmos, que realmente possamos viver uma vida de real separação, que possamos viver realmente uma vida de santidade na presença do Senhor, que possamos viver para glorificar ao nome de Cristo, porque através de Cristo somos purificados e podemos viver uma vida de santidade. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. E nós temos o perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados voluntários, os nossos pecados ocultos. Temos o perdão dos nossos pecados. E vivemos uma vida de santidade. O Senhor nos chama nesta noite para vivermos uma vida cheia de santidade. O Senhor nos chama nesta noite para vivermos uma vida cheia de compromissos para com a sua causa, para com a sua obra, e que possamos abraçar isto, porque Ele tem grandes coisas para realizar na minha vida, na sua vida. Basta tomarmos uma decisão, e essa decisão glorifique ao nome do Senhor. 3 requisitos para uma vida de santidade. Tenha consciência do nosso estado natural. Somos pecadores, sim. Segundo lugar, tenha consciência de que o pecado, se não combatido, nos domina. Terceiro, tenha consciência de que é preciso nos adequarmos a um novo comportamento diante de Deus. Uma nova vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Quero orar por você nesta noite. Com certeza o Senhor falou ao nosso coração, e o Senhor nos chama para viver uma vida de santidade. Talvez você está dizendo: pastor, eu entendo esta palavra. Deus, mas pastor, é tão difícil viver esta vida de santidade, porque eu já estou dominado pelo pecado, porque eu não consigo mais ter o controle sobre as minhas ações. Talvez esta palavra falou ao seu coração, mas você está dizendo: pastor, eu me sinto preso diante destas circunstâncias. Talvez você está dizendo: pastor, eu tomo uma nova posição na minha vida hoje. O pecado acabou com a minha espiritualidade, o pecado acabou com o meu ministério. Pastor, o pecado levou embora a minha alegria de viver, porque eu sei que estou errado. O Senhor te chama para viver esta vida de santidade na presença dEle. Esta vida de santidade na presença de Deus, esta vida de intimidade. E a palavra do Senhor nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Seja íntimo do Senhor, meu irmão. Seja íntimo do Espírito Santo de Deus. Não deixe que o pecado reine na sua vida, mas faça como Davi: Senhor, quem sou eu para contar as minhas faltas? Então me perdoe, e que os meus dias sejam para glorificar ao Senhor. Senhor meu Deus, nós te glorificamos nesta noite. Obrigado pela tua palavra que falou poderosamente ao nosso coração. Nós entendemos que hoje o Senhor nos chama para vivermos uma vida de santidade. Hoje o Senhor tem um concerto a fazer conosco. E eu quero pedir que o Senhor esteja realmente perdoando as nossas falhas, perdoando os nossos pecados. Quem sabe pecados voluntários, pecados ocultos. Pai, que o Senhor esteja agora inundando o nosso ser e tirando tudo isto, Pai. Tirando toda a tristeza que domina o nosso ser por causa do pecado. Tirando toda a angústia que domina este coração por causa do pecado. Mas que o Senhor venha purificar-nos nesta noite. Lavar-nos, ó Deus amado, lavar as nossas vestes, ó Senhor, com o teu sangue. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor ressuscitou naquela cruz, nos mostrando que o Senhor tem domínio sobre a morte, domínio sobre o pecado. Então nos purifique, Senhor, perdoa-nos, e que possamos sair daqui, Senhor amado, nesta noite, tendo consciência da importância da nossa vida de santidade para o teu reino. Pai, tendo realmente, vendo, Senhor amado, a grande importância de vivermos uma vida de santidade, de comprometimento com a tua causa, para que o teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Que o pecado não tenha mais domínio sobre este homem, que o pecado não tenha mais domínio sobre esta mulher. Deus, que o pecado não tenha domínio mais sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos domine por completo, que o Senhor nos fortaleça por completo. Esta é a nossa oração. Nós oramos
em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Aplauda ao Senhor e glorifique a Ele, em nome de Jesus.